provavelmente a criança interior dessa pessoa deve estar gritando ali dentro dela, sabe? Deve estar assim, pedindo socorro, chorando, me tirem, me deixem sair. Era como se eu tivesse passado a vida inteira em cima daquele animal. É uma sensação assim que poucas vezes eu tive alguma sensação parecida com aquilo, sabe? E olha o tamanho da conexão que foi se atravessando em vida após vida. E a minha criança lembrava disso, né? Minha criança, lá na minha infância eu lembrava disso. E a gente precisa também curar nossas crianças, porque às vezes tem tanta coisa, né, que fica ali, que aconteceu, situações que aconteceram. Aí, gente, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre criança. Mas não é qualquer criança, é a nossa criança interior, aquela que fica guardadinha dentro da gente. Eu acredito que vocês já viram pessoas assim. Sabe aquelas pessoas que já ficaram ranzinhas, elas, sabe, passam o tempo todo sempre com a cara fechada, já não ligam pra nada, acham besteira essa coisa da gente ter que acessar a criança e tal. Sabe essas pessoas assim? Então, essas são as pessoas que mais precisam de ajuda. Porque assim, se você chegar nela e falar, né, conversa com a sua criança interior, né, conversa com uma criança mesmo, brinca com as crianças, que é muito bom a energia das crianças, ela vai falar, não, isso não é verdade, não tem nada a ver. Que criança o quê? Deus me livre de criança, criança dá trabalho, criança isso, criança aquilo, enfim. São essas pessoas que mais precisam de ajuda, gente, porque elas já ficaram tanto tempo perdidas dentro delas mesmas, assim, se perderam das suas crianças interiores, que elas já nem vê mais graça em nada, né? E como o outro reflete a gente, né? Olhar para uma criança acaba trazendo um incômodo para essa pessoa. Olha só como é que funciona, né? Então, provavelmente, a criança interior dessa pessoa deve estar gritando ali dentro dela, sabe? Deve estar assim, sabe? Pedindo socorro, chorando, me tirem, me deixem sair. Por que eu tô falando hoje de crianças, né? Esse é um momento do nosso planeta onde, literalmente, é que nem Cristo falava, né? Deixe que as crianças venham até mim. Porque é isso, a gente precisa acessar nossas crianças internas, elas sabem de tudo. Se vocês têm dúvida em alguma situação na vida de vocês, perguntem para a sua criança interior, relembre o que a sua criança, lá na época que você era pequenininho, o que você gostava, o que era legal naquela época. A sua criança sabe o que era legal, a sua criança sabe o que ela quer ser da vida, sabe? Ela sabe onde ela quer ir, o que ela quer ser. Todas as respostas estão lá na nossa infância, na nossa criança. Vou até usar um exemplo meu, da minha vida. Com 9 anos, meu quarto, 9 anos, até menos eu acho, meu quarto era cheio de foto de cavalo para tudo que é lado, gente. Era muito cavalo, eu sempre fui apaixonada por cavalos. Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de andar em um, né? E quando eu estava com uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos, um pai de uma amiga minha, uma atitude totalmente irresponsável, eu não sei se eu já contei isso aqui no canal, mas eu acredito que não. Devo ter contado lá no grupo do WhatsApp. Já ia esquecendo, eu sempre para falar e esqueço. Gente, tem o nosso grupo no WhatsApp, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Aline, eu abri mediunidade, assim, a minha mediunidade foi aberta nos últimos anos, então eu passei a receber mensagens deles, né? Muitas mensagens vêm. Eles foram me orientando também nos meus processos, eles me falaram que eu teria que passar por algumas situações na minha vida para poder ver como que seria, né? Aí eles iam me dando as dicas do que fazer para resolver essas situações. E depois, né, com a solução dessas situações, eu teria que vir aqui contar para vocês. E é isso que eu tô fazendo no canal. Todos os vídeos aqui do canal, praticamente todos, né, são voltados com as experiências de coisas que eu passei na minha vida. E o que eu fiz para solucionar, como que eu melhorei como pessoa, como alma, como tudo, assim, né? Foi um grande processo de mudança. Tem aqui os vídeos do Despertar Espiritual,
Dá pra ver a diferença como eu era e como eu estou hoje, né? E a diferença física também, tá, gente? Se a física já é grande, imagina a interna, né? A diferença que é. Recebo muitas informações, então eles pediram que fosse montado o grupo no WhatsApp, e lá eles passam mais coisas, eles mandam muitas mensagens, a gente conversa sobre tudo, tá? Lá nesse grupo é muita informação para melhoria. O link tá na descrição, tá? Para vocês entrarem. E provavelmente no comecinho do vídeo deve ter passado também aqui tanto o grupo no WhatsApp como as redes sociais, a minha rede social pessoal e a rede social onde eu coloco meus textos motivacionais, enfim, poemas um pouquinho sobre esse universo aí da escrita. O link tá na descrição também do Instagram, tá? Dos dois Instagrams e do grupo no WhatsApp. Tá, vamos lá, voltando às crianças. Voltando nessa história minha, né? Então, assim, quando eu tinha mais ou menos essa idade, um pai de uma amiga perguntou se eu queria andar de cavalo. Ele tinha um cavalinho lá, tal, tinha 2. Aí eu falei que sim, que eu queria. Nossa, fiquei super animada. Meu sonho era andar de cavalo, eu amava cavalos, eu colecionava imagens de cavalos. Até um dos cavalos que eram os meus preferidos é aquele cavalo que ele é todo pintadinho, que ele é malhado, sabe? Aí ele me colocou em cima desse cavalo sozinha. Gente, eu nunca tinha andado de cavalo. Eu amava o cavalo, mas eu nunca tinha andado, não sabia nem o que fazer ali. Mas ele me colocou, ele tava, né, tinha bebido um pouco. Ele me colocou sozinho em cima desse cavalo. E ainda colocou uma outra criança na minha garupa. Deu um tapa no bumbum do cavalo e vai. Tipo, vai andar de cavalo. E, gente, eu fui. Eu sabia exatamente o que fazer. Eu não sei explicar como que eu sabia, assim. Eu não sei explicar de onde que vinha o conhecimento, mas eu sabia tudo o que eu tinha que fazer em cima daquele cavalo. Eu sabia como fazer ele trotar, né? Andar mais rápido, andar mais devagar. Eu sabia como fazer ele parar, como fazer ele virar. Eu sabia tudo. E aquela imagem em cima do cavalo, aquela visão minha em cima do cavalo, olhando pra frente, era como se eu tivesse passado a vida inteira em cima daquele animal. É uma sensação, assim, que poucas vezes eu tive alguma sensação parecida com aquilo, sabe? Parece que foi um acesso mesmo a outra vida, naquele momento ali. E eu tinha o quê? Não tinha nem 11 anos. Na época, né? Era uma criança. Mas eu sabia, era como se eu tivesse passado a vida inteira ali e eu quisesse continuar ali a vida inteira. Foi horrível pra mim quando eu tive que voltar e entregar o cavalo pro moço. Mas por que eu tô contando essa história pra vocês? Sempre foi uma paixão, né? Quando eu me casei, eu fiquei 12 anos casada, né? Morando com uma outra pessoa, eu meio que esqueci dessa paixão. Eu deixei pra lá, né? E eu já tinha até desistido, porque meu sonho de infância era ter um cavalo. Eu pensava nisso, até quando eu morava com meu pai, ainda falava, eu vou ter minha chácara e vou ter meu cavalo. Mas quando eu fui morar com essa pessoa, eu deixei pra lá, porque essa pessoa falava que nunca queria morar, né, numa roça ou numa fazenda, ou algo do tipo, não queria morar em chácara nem nada disso, que era pra mim deixar pra lá esse sonho do cavalo. E eu realmente tinha deixado pra lá esse sonho. Aí depois que eu separei dessa pessoa, aí fui abrindo a mediunidade, aí começou a chegar as informações pra mim, e eu descobri por quê, né, que eu tinha essa coisa com o cavalo, essa lembrança muito forte. Uma das minhas vidas, eu tive acessos acásticos, né, no processo aí do despertar espiritual, e eu descobri que uma das minhas vidas, eu era da tribo Cherokee. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma tribo lá dos Estados Unidos, lá da América, né? Ela ainda existe, sim, mas diminuiu bastante a população. Mas mais ou menos lá em 1700 e alguma coisa, ou menos que isso, eu era dessa tribo. E ela é o quê? É uma das maiores tribos ligadas a cavalo. E o cavalo mais comum entre eles é o cavalo malhadinho, olha só, né? E eu já até me emociono quando eu lembro, né? Porque era o cavalo que eu mais gostava, né? Era o cavalo malhado. E olha o tamanho da conexão que foi se atravessando aí, vida após vida. E a minha criança lembrava disso, né? Minha criança, lá na minha infância eu lembrava disso. E com o tempo eu acabei me esquecendo, né? Outra coisa que a minha criança sabia, sempre quando eu ia pra escola, meus 8 anos por aí, eu voltava para casa correndo, porque eu queria chegar a tempo de assistir Jornada nas Estrelas. Eu acho que
vocês, a galerinha mais jovem, não tem nem ideia de que série é essa, né? Porque não é o Star Wars, é Jornada nas Estrelas. É aquela série lá que eles ficavam viajando entre os mundos, em espaçonave e tudo mais. Eu sentia uma conexão com aquilo, eu sentia saudade de casa, eu olhava para as estrelas, eu olhava para o céu e eu sentia que era lá, sabe? Até eu tinha um amigo imaginário também na minha infância, só que esse amigo eu não encontrava ele aqui nesse plano. Eu tinha que viajar para um outro plano para encontrar com esse amigo imaginário. Ele não era humano, era até um pouco difícil passar assim, as características, mas é como se ele tivesse uma juba. Mas era uma mulher, sabe? Era era uma amiga imaginária. E era para lá que eu fugia quando a coisa ficava feia aqui no nosso plano, sabe? E assim, até os 11 anos, mais ou menos, eu ainda me ligava a esse amigo. Aí acabou se perdendo, né? Aí foi embora. Provavelmente agora eu devo encontrar novamente essa minha amiga imaginária lá nos outros planos, porque a gente está se reconectando com as nossas essências. E a nossa criança sabe disso, né? Por isso que eu falo tanto, né? Por isso bater tanto nessa tecla. Gente, desculpa os barulhos externos, tá? Nossa criança sabe de tudo. E aí voltando a esse exemplo do início, né? As pessoas que estão agora numa existência muito vazia, ou sem ânimo, sem alegria, elas provavelmente perderam essa conexão com as suas crianças, né? E a gente precisa se reconectar com isso. Seja por meditações de reconexão, outras coisas do tipo, ou seja fazendo os gostos mesmo da sua criança, sabe? Se você tem vontade de comprar uma boneca, né? Eu sempre quis ter aquela boneca, mas na minha infância não tinha como. Faz esse agrado para sua criança, vai lá comprar essa boneca. Se tinha algum joguinho que você gostava muito, mas aí acabou se perdendo e você, né, se perdendo, você não tem tempo para jogar alguma coisa assim, né? Foi crescendo, deixou para lá. Vai lá, compra esse brinquedo, né? Traz para sua vida. Que era aquilo que você gostava tanto na sua infância, acabou se perdendo com o tempo, né? Talvez tenha algum doce, alguma coisa que você queria muito na infância, às vezes os pais da gente não têm condição de comprar, né? Faz esse agrado agora, compra esse doce, né? Gente, assim, eu tenho uma ligação muito forte com eles, é surreal. E eles eles me contaminam tanto, eu vou falar contaminar mesmo. Que eu sou assim, eu vivo mastigando alguma coisa, sabe? Eu amo doce, mas não doce, bolo, essas coisas. Eu amo balinha, pirulito, chiclete. Normalmente eu tô mascando um babalu por aí. Enfim, eu amo esses doces que são, doces de criança, sim, mas eu sempre acabo tendo algum na bolsa porque eu gosto, né? Assim, é a minha conexão com eles. Já quebrei dente por causa disso. Já quebrei dente com pirulito, então vocês têm uma ideia do tanto que eu gosto. E a gente precisa ter essa conexão. É uma forma de conexão também com a nossa criança. Se caso surgiu alguma dúvida, pergunta para sua criança interior que ela vai ter resposta para vocês, né? Sejam leves, sabe? Achem graça, brinquem das coisas, sorriam. Vamos trazer essa criança para fora, porque a alegria, né, essa conexão com a alegria, com o sorriso, é um negócio que enche a gente, né? Essa inocência genuína das crianças, elas auxiliam muito. Cristo, né, Jesus, o começo desse processo dele na Terra, né, os primeiros a ouvir ele eram crianças, né? Assim, ele começou a conversar com as crianças. Ele gostava muito de conversar com as crianças, porque as crianças, elas têm uma sabedoria que a gente não entende. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes eu gosto de ficar conversando com os meus sobrinhos. Eu ouvi eles. E conto também história. Eu sou meio que a tia doida da família, sabe? Por quê? Porque a gente aprende muito com eles. Então, o segredo do nosso planeta, no momento, né, é as crianças, é elas que vão fazer a diferença pra gente, né? Então, por que não se conectar com elas fisicamente, as crianças pequenininhas, e a nossa criança interior, né? Porque essa é parte do meu trabalho, né? Assim, eu vim pelas crianças também. Não só as crianças pequenininhas, mas também as crianças interiores. Então, essas mensagens, tudo é para auxiliar para que as pessoas se reconectem com as suas crianças, né? Só que eu não fui sempre assim.
Na minha adolescência, eu era implicada com criança, eu esqueci isso. Mas é aquilo que eu falei antes, né? A gente espelha, assim, as outras pessoas espelham pra gente. Então, se eu era implicada com criança, por quê? Porque eu tinha perdido a minha, né? Eu tava desconectada da minha criança interior. Então, eu meio que era implicada, não gostava mesmo, não tinha muito contato com crianças, nem nada do tipo. E eu tinha esse comportamento por não entender a minha própria criança interior. E quando a gente acessa a nossa criança interior, a gente acessa quem nós realmente somos, né? Porque assim, o poder, gente, sempre tá dentro de nós, né? Eu sempre falo isso daqui no canal, nos outros vídeos eu já falei sobre isso. O poder tá dentro da gente. E a nossa criança sabe disso. Então, assim como as crianças têm a inocência ali de saber que pode fazer o que quiser, que nada precisa travar elas, a gente precisa também ter isso, sabe? A gente tem que ter essa certeza em nosso coração. Tem que reaviver essa certeza. Porque a centelha divina está dentro de vocês, a conexão está dentro de vocês, né? É só vocês entrarem em contato com as suas crianças. E aonde que a gente se perde? É quando a gente deixa que as outras pessoas falem por nós, que as outras pessoas mandem na nossa criança, no nosso interno. Então é muito fácil, sabe, a gente conseguir essa conexão. É falar mesmo. Chega no universo e fala, eu quero tal coisa, eu quero ser isso, me auxiliem, qual que é o caminho que eu faço para poder ir para isso? Eles vão auxiliar, eles sempre auxiliam a gente, né? A gente só precisa correr atrás para poder conseguir isso, fazer todos os processos necessários. E se tiver em dúvida, pergunta para a criança que ela vai saber. E assim, o maior problema das pessoas é elas acreditarem nelas mesmas, assim. Todos nós somos pérolas em construção, tem muito poder, tem muita luz dentro da gente. A gente só precisa deixar, né, essa luz sair. Então a gente só precisa acreditar nesse nosso poder interno e deixar que seja lapidado, que seja aberto, né, essa ostra para essas pérolas saírem. Então essa é a mensagem, sabe? Tomem de volta esse poder para vocês, reativem quem vocês realmente são e como que vocês conseguem isso, entrando em contato com as suas crianças. Perguntem para elas, perguntem internamente, façam uma meditação e pergunta, vai lá na sua infância e mental, assim, na mente, né? Conversa com a sua criança e fala, tá, para onde eu vou? O que eu gosto? Me ajuda a lembrar? Que ela vai te ajudar a lembrar, tá, gente? E a gente precisa também curar nossas crianças, porque às vezes tem tanta coisa, né, que fica ali, que aconteceu, situações que aconteceram, e acaba que vai machucando a gente, faz com que a gente vai se desconectando, né, ou deixando, ou essa criança cada vez ficando mais ferida. Várias situações, tá, gente? Desde de situações ruins mesmo que aconteceu com a gente na infância, até outras coisas, né, coisas que pode ter acontecido aí conforme foi crescendo, né? Então a gente pode voltar lá nessa época da infância, conversar com a nossa criança, pedir perdão, ou então se aconteceu alguma situação de, sei lá, violência, de tragédia, de bullying, essas coisas, volta lá na infância, dá um novo contexto para essa situação, modifica isso, né? Que aí vocês vão ver como que vai ser diferente, como que vocês vão viver o presente de forma diferente. Porque assim, quando a gente entra em contato com a nossa criança, volta no passado para resolver esses traumas, pode parecer, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Gente, tem tudo a ver com a outra, porque a gente volta na nossa mente e não existe passado, presente e futuro, sabe? Na nossa mente você consegue voltar lá na situação e quebrar tudo e influenciar no agora. Tem auto-hipnose que auxilia nisso, tem muita coisa que dá para ser feita, para se trabalhar. Tá? Até tem algumas dicas aqui no canal também, se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos. Tem as situações que eu fui passando na minha vida. Por exemplo, eu na minha infância, por volta dos 9 anos, eu fui vítima de abuso, né? E eu fiz isso. Agora, nos tempos de agora, eu voltei naquela criança, naquela época, e tirei essa criança daquela situação antes que aquilo acontecesse, né? E pedir perdão, enfim, tive como trabalhar essas questões. É você voltar lá, você como adulto mesmo, e pegar a mão da sua criança e tirar
antes que aquela criança passe por aquelas situações. Então a gente consegue trabalhar isso. E vamos entrar sim em contato com as nossas crianças, porque elas têm a solução de tudo. Elas sabem de tudo, elas sentem, elas sabem o que a gente quer da vida, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez lembrando, tá, gente? Vamos fazer parte do grupo do WhatsApp, a gente conversa muito sobre esses assuntos e outros também, e tem muitas mensagens que vêm da espiritualidade, que são canalizadas lá. Eu acho que eu falei no início do vídeo, né, mas eles me mandam muita mensagem, então eu tenho clareaudiência, então eu recebo as informações deles, tá? Tanto para os conteúdos aqui do canal, como lá no grupo do WhatsApp também, a gente conversa bastante sobre essas coisas. E aí o grupo do WhatsApp tá aqui na descrição. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, compartilhem, comentem, né, situações relacionadas a isso e outras situações também. Podem ficar à vontade aí nos comentários. Curtam, tá? E segue a gente no canal. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau, gente!